E se manifestar não fosse criar algo do nada, mas simplesmente escolher algo que sempre esteve aí? Na física quântica, antes de ser observado, ou seja, medido, os estados de um sistema existem em uma sobreposição de possibilidades. Curiosamente, todas as grandes tradições espiritualistas dizem a mesma coisa sobre a nossa vida, mas com palavras diferentes. Que nós não estamos vivendo na realidade, mas sim que somos parte da própria realidade. Nesse vídeo você vai compreender o conceito de somos todos um e estamos todos conectados de uma forma que você provavelmente nunca compreendeu antes. E como tudo isso torna possível a manifestação, através de conceitos da física quântica, como Quantum Field, Entanglement e Superposition, que vamos abordar em detalhes, em associação com conceitos espiritualistas. Aqui eu vou explicar por que, para mim, manifestar não é esoterismo abstrato, mas sim uma teoria física. Para isso, nós vamos falar de cientistas como Federico Fagin, Itzhak Bentov e Tom Campbell. Todos cientistas renomados que chocaram a sua própria comunidade científica ao afirmar a mesma verdade, que a verdadeira realidade é a que não podemos ver com os olhos da carne, mas que podemos acessar com os olhos da mente. E mais, que o interno molda o externo, mente molda a matéria e não o oposto. Mas antes da gente começar, eu apenas preciso te falar uma coisa, que eu não estou aqui para te convencer de nada. Se você é uma pessoa extremamente materialista, que nada além da carne, do mundo físico, existe para você, nenhuma mínima possibilidade de sermos muito mais do que experienciamos aqui na matéria, então com muito amor e respeito, esse vídeo não é para você. Você não está entrando num processo de convencimento. Você está entrando num processo de compreensão real de teorias esotéricas abstratas que, talvez, mesmo sem nenhuma explicação mais lógica, já fazem algum sentido para você. E, quem sabe, de encontrar respostas para perguntas que você acreditava serem impossíveis de responder de uma forma mais concreta, além da explicação pura da fé. Se você se identifica com tudo isso, seja muito bem-vindo. Eu não tenho dúvidas que da mesma forma que aconteceu comigo, após tudo que vamos abordar aqui nesse vídeo, a sua concepção da manifestação, da vida e da realidade serão completamente distintas. E, sem nenhum medo de cair em exagerismo poético, eu te afirmo que você nunca mais será a mesma pessoa depois disso. E nem vai querer ser. Vamos começar pelo mais básico possível, a origem da consciência. A consciência é um tópico que, principalmente nas últimas décadas, vem sendo muito estudado pela ciência. E que já há centenas de anos é estudada e explorada pela filosofia e pelas mais variadas tradições espiritualistas ao redor dos vários cantos do mundo. Afinal, quem nunca escutou aquela frase famosíssima do René Descartes, penso, logo existo. Existe algo de muito curioso sobre a consciência. Quem somos, como sentimos o que sentimos, a forma como nós percepcionamos a realidade e como percepcionamos o que chamamos de eu. Apesar da ciência confirmar que pouco sabe até o momento sobre a consciência, existe uma ideia central de que ela é produto do cérebro, ou seja, da atividade cerebral da matéria. E se, porém, for justamente o oposto? E se a consciência não for um produto da matéria, mas matéria ser um produto da consciência? E se o interno determina o externo, e não o contrário? Nessa perspectiva, se a consciência, a nossa percepção de um eu, não é um produto do cérebro, não está no cérebro, então ela está além do cérebro, além da matéria. Esse conceito é zero novidade para a humanidade. Aqui nós entramos no que chamamos de alma, ânima, espírito, diversos nomes diferentes, de diversas culturas diferentes, para designar a mesma entidade. E por esse motivo, durante toda a sua história, a ciência moderna e a espiritualidade caminharam separadas. Ciência afirmando que consciência é produto da matéria, e espiritualidade afirmando que a matéria é produto da consciência. Mas uma coisa no século XX muda tudo: o aparecimento da física quântica. A partir daí começa a existir a mera possibilidade de que, talvez, ciência e espiritualidade não sejam campos separados da vida humana, mas sim campos complementares. Federico Fagin, um físico e engenheiro eletricista ítalo-americano, atualmente é um dos cientistas que colaboram na construção dessa ponte entre ciência
e espiritualidade. Ele foi o criador da primeira CPU e um dos pioneiros na criação dos primeiros sistemas tecnológicos de redes neurais entre os anos 80 e 90, o que eventualmente influenciou na criação da própria inteligência artificial. Mas, após uma profunda experiência espiritual em 1990, que eu vou abordar em detalhes mais pra frente aqui nesse vídeo, a carreira de Federico Faguin mudou drasticamente de rumo. A partir daí, Faguin começou a desenvolver a sua teoria de consciência quântica, nomeadamente Quantum Information Panpsychism. Além de ter a sua teoria publicada, ele escreveu um livro sobre ela chamado Irreducible, recomendo fortemente a leitura. E a teoria quântica de Federico Faguin parte da ideia central de que qualia, ou seja, experiência, a nossa percepção, a forma como percepcionamos a realidade à nossa volta e o nosso eu mais interno, não é produto do cérebro, não está na matéria, mas sim que está além dela, em algo que ele chama de campo quântico, do qual todos somos parte. E observe que eu disse todos somos parte, e não em que estamos. Somos todos partes inteiras do próprio campo quântico. Ou seja, nós não vivemos na realidade, nós somos partes vivas e atuantes da própria realidade. Mas como assim, Bia? Nós somos partes, mas partes inteiras. Para dar a entender com profundidade esse conceito, Faguin usa como exemplo o funcionamento celular dentro do estudo da epigenética. Every cell of my body is a part whole of the body. What do I mean by that? Every cell of my body has the genome of the egg that created the entire organism. So every part of my body has the potential knowledge of the whole. In this case, the whole is just the body. So we are holographic. We are holographic. We are made of parts whole. We have 50 trillion cells. Each has the potential knowledge of the whole organism. So a cell, which is a part, can change within its own life by taking advantage of the potential knowledge of the whole. That's why epigenetics exists. 20 years ago, if you said epigenetics, you would have put into the corner as a crazy guy. And now we know that epigenetics exists. Why? Because every part is a part whole. So we, as human beings, we're fields which are part whole of one, the totality of what exists. Same pattern repeated at different scales. Pela lógica de Faguin, todos somos partes inteiras, part whole, do campo quântico, do que podemos chamar de todo. E, trazendo isso para palavras espiritualistas, o todo pode ser considerado o que chamamos de Deus. Sendo assim, portanto, todos somos partes de Deus. Ou seja, da mesma forma que uma célula tem a potencialidade do genoma do organismo em que ela está, apesar dela ser uma parte pequenininha desse organismo, ela tem uma inteligência própria ligada a esse organismo. Nós temos as potencialidades de Deus dentro, claro, de certas limitações. Eu falei um pouco sobre isso aqui no meu primeiro vídeo no canal, sobre sermos todos partes de Deus, uma ideia muito explorada por Neville Goddard, um dos pais da manifestação. E essa mesma ideia é compartilhada por Tom Campbell, um renomado físico teórico e PhD em física nuclear. Ele inclusive já trabalhou em alguns projetos associados com a NASA, nos Estados Unidos, e atualmente ele também é pesquisador da consciência. Ele também desenvolveu a sua própria teoria da consciência, explicada no livro My Big Toe, que eu vou aprofundar num futuro vídeo aqui no canal. Na teoria de Tom Campbell, ele compartilha visões muito semelhantes à teoria de Faguin, com a ideia central de que todos somos partes vivas do próprio todo. So if the larger consciousness is God, that means we are all also God. We're also pieces of that system. We're And God. we have all of its attributes, but at a smaller package. Okay. Well, think of the computer thing. You have a mainframe, and then Yeah, you have 10,000 users, and each one of those users has a little bit of memory, a little bit, a little bit of processing, and so on. We're all And, pieces of it. We're all pieces. Right. So we have the same general attributes of God. We are pieces of that larger conscious system, but we're in a smaller package. We don't have the capacity that it has, because it has the capacity to fit in all of us and everything else. Ou seja, a consciência é algo que existe fora do nosso corpo físico. No campo quântico, é parte do todo. Nessa mesma transformadora entrevista que Faguin realizou para a Essential Foundation, do qual você viu uma pequena parte aí do trecho, ele dá esse exemplo citando que as árvores, para ele, por exemplo, são seres conscientes em algum nível. E ele faz essa exemplificação para dizer que, se as árvores são seres conscientes, mas que não têm um cérebro, de onde vem, então, a consciência? A ciência, claro, não considera que as árvores são seres conscientes, se nós considerarmos a consciência como um pensamento simbólico e reflexivo do próprio eu. Contudo, já foi comprovado que elas memorizam experiências, se comunicam entre si e reconhecem parentes, por exemplo. O que, se a consciência deixa de ser um conceito fixo e rígido e passa a ter um espectro de possibilidades,
isso pode ser considerado algum nível, algum tipo de consciência em algum aspecto. A ciência, por exemplo, já comprovou que inteiras florestas são sustentadas pelo sistema de comunicação no subsolo entre as árvores, que se chama de World Wide Web, em que elas se comunicam entre si, se ajudam num sistema profundo de cooperação. Por exemplo, árvores adultas enviam nutrientes para árvores jovens e árvores doentes recebem mais nutrientes da World Wide Web do que árvores que estão saudáveis e em perfeito estado. Ou seja, aqui vemos que a floresta é muito mais do que apenas um conjunto de árvores. Ela é uma rede de vida que se expressa através de árvores, um sistema profundo de cooperação e conexão mútua. Isso não é algo exclusivo apenas das árvores. Todos nós já sabemos, temos o mínimo conhecimento de que tudo na natureza está profundamente interligado. Todos os ciclos, os animais, tudo tem uma conexão profunda e dependem um do outro para existir. Isso não é novidade para a humanidade de nenhuma forma. Existe um excelente documentário no Netflix chamado Our Living World, Planeta Vivo, em que descreve com detalhes essa profunda conectividade da natureza entre os animais e os sistemas, inclusive considerando a própria World Wide Web. Tem uma parte nesse documentário que mostra como as queimadas que acontecem na savana, na África, são essenciais, e sim, essenciais para a sobrevivência das florestas na América do Sul. Olha só a natureza, como sempre, mostrando com exemplos nela mesma a própria essência da vida. Uma queimada, algo que parece ruim, que olhamos e nós, como humanos, instintivamente temos uma sensação ruim em relação a isso, na verdade tem um propósito muito maior e serve para alimentar, para sustentar florestas inteiras na América do Sul. Eu falei bastante sobre isso no meu vídeo da teoria dos pontos, como as próprias dificuldades na nossa vida também muitas vezes servem um propósito maior. Te recomendo assistir se você não viu ainda. Na época da seca, os elefantes na savana procuram comida. E nessa procura eles quebram galhos de árvores secos, que acabam indo para o chão. Esses galhos secos no chão facilitam a propensão de queimadas naturais, claro, aqui, ou seja, sem intervenção humana. E os nutrientes presentes nas cinzas dessas queimadas são carregadas por correntes de vento até as florestas da América do Sul, servindo de alimento essencial para a floresta amazônica fornecida para as plantas através da chuva. Metade desses micronutrientes, nomeadamente o fósforo, que chega na floresta amazônica através dessas correntes de vento e serve de alimento necessário para a manutenção, para a própria vida da floresta e do ecossistema na Amazônia, vem dessas queimadas da África. Olha que incrível a quantidade de pontos de conexão, de intervenientes que tem que existir para fazer com que tudo isso seja possível. É preciso dos elefantes buscando comida, que derrubam os galhos secos no chão. Esses galhos facilitam os incêndios naturais, que levam os nutrientes microscópicos até a atmosfera, onde estão presentes as correntes de vento que levam exatamente até a América do Sul, em que esse alimento é absorvido pelas florestas através da chuva. Quantas vezes pensamos ou vemos isso, o que descrevemos quase como mágica, a mágica da natureza, em que tudo está profundamente conectado. E todos nós também já ouvimos essa mesma ideia no contexto da humanidade, em que todos estamos conectados, algo muito explorado por todas as teorias espiritualistas. Todos somos partes do mesmo. E é exatamente essa perspectiva que Federico Faguin traz para a ciência através do conceito de campo de consciência quântica. Every single one of us is a field that is both the observer, the observed, and the actor. Every one of us is a field, and it doesn't exist. This field does not exist in space and time. Space-time exists within these fields that we are, is us. E apesar da originalidade da sua teoria, Faguin não é o primeiro cientista renomado a dizer algo dessa ideia. Itzhak Bentov, um cientista israelense-americano, tinha uma teoria bastante similar à de Federico Faguin. Ele também escreveu um livro sobre ela, chamado Stalking the White Pendulum, e descreveu brevemente essa teoria numa esplêndida entrevista para um talk show americano no ano de 1978. Bentov descrevia a matéria como uma expressão da consciência em diferentes níveis, em que a realidade é composta por níveis energéticos, cada nível sendo correspondente a um nível de consciência. Na sua teoria, ele desenvolveu um diagrama que descreve cada entidade física, eu e você, por exemplo, como um ponto, uma parte desse nível material do campo.
No nível físico, ou seja, o nível da matéria, todos nós nos vemos como entidades separadas nesse nível, como partes independentes uma das outras. Contudo, como cada um de nós é um ser energético, emissor e receptor de energia através da nossa consciência, vemos que a influência dessa nossa expansão da consciência, dessa nossa característica energética, se sobrepõe à expansão da consciência, à expansão energética uns dos outros. E, eventualmente, numa lógica matemática, à medida que vamos olhando mais acima para os níveis superiores dessa realidade energética, vemos que as expansões de consciência uns dos outros se sobrepõem em totalidade. Ou seja, somos todos, literalmente, partes do todo, somos todos um. Now let's go now to the higher level, and let's call this, say, the level of the higher self, which is kind of the boss of the soul. There, what we find is that this fellow's higher self extends this much, and the other fellow's extends this much. There is more overlap between them. Right? On the very highest level, which is the high spiritual level, we are basically overlapping completely. Everybody is overlapping everybody else. In other words, everything and everyone is everywhere. In other words, we become omnipresent. Aqui Bentolf utiliza a terminologia boss of the soul, chefe da alma, que, em outras palavras, associando as tradições espiritualistas e as religiões, é o que podemos chamar de Deus, de divindade, de inteligência divina, chame você como quiser. Isso pode explicar de uma forma um pouco mais científica, num conceito um pouco mais lógico e fundamental, a ideia de que todos nós estamos, de fato, conectados. Isso não é novidade, já sabemos e escutamos isso há centenas de anos, há milhares de anos, através de diversas tradições espiritualistas. Isso já foi falado de muitas formas diversas. Na Bíblia, há um só corpo e um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Deus está em nós, nós somos partes dele. E Coríntios, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Aqui podemos novamente voltar à associação da célula, da epigenética. Mas, nas teorias científicas da consciência, esse conceito sai dos termos mais abstratos da espiritualidade, de que somos todos filhos do mesmo Pai, e passa para um conceito mais energético, que todos, de fato, temos uma coexistência, coexistimos na forma de expansão energética uns com os outros. Isso descreve também o conceito de karma, tão amplamente explorado em diversas tradições espiritualistas. A ideia de que se todos somos realmente o mesmo, todos somos o próprio todo, então, de fato, o que eu faço com outra pessoa, seja positivo ou negativo, literalmente eu estou fazendo em algum nível comigo mesma. Então, todos estamos conectados, somos partes inteiras do campo quântico, na nossa própria essência da existência humana. E isso, ao meu ver, pode descrever como a manifestação funciona no seu nível mais fundamental. O Jim Carrey, famosíssimo ator de Hollywood, há alguns anos atrás compartilhou numa entrevista como ele fez a sua primeira manifestação. E se você não sabe, o Jim Carrey já afirmou várias vezes publicamente ser um poderoso manifestador. Ele fala sobre técnicas de visualização, técnicas da lei da atração. E ele disse que a primeira coisa que ele manifestou na sua vida foi uma bicicleta. I had a teacher in the second grade, this Irish woman, who said, whenever I want something, I pray to the Virgin Mary and ask her for it, and I say I'll do something in return, and I get whatever I want. I'm sitting at the back of the class going, good deal. I went home, I said a prayer, I asked for a bike. My father couldn't afford a bike, all my friends had bikes. I asked for that, said I'd say the rosary every night. 2 weeks later, I walk in my apartment. It was a brand new Mustang bike, banana seat, big handlebars. 2 weeks later, I won in a raffle that I didn't enter. It was a friend of mine who walked into a store and put my name down. So I've been operating my life like that ever since. And Hollywood was the same thing. It was a creation of my mind to begin with. What you do is you put it out there like it already exists. You feel it as if it already exists. And then when the doors open up, you walk through them. Ou seja, aqui nesse exemplo, obviamente o Jim Carrey não tinha algum tipo de controle mental sobre um amigo dele que colocou o nome dele na rifa da bicicleta, ou das próprias pessoas que fizeram ali, gestionaram a rifa, mas como estamos todos conectados e ele tinha plena certeza, ou seja, plena fé de que ele iria receber a bicicleta de alguma forma, ele falou aí no final do vídeo, você tem que ter a intenção de que isso já está feito, colocar essa intenção
para o universo. Na lógica da teoria de Itzhak Bentov do campo quântico, ele nesse momento enviou um sinal, uma emissão, para esse campo. E como a consciência dele está em sobreposição de todas as outras consciências, a do amigo dele, por exemplo, e a das pessoas que realizam a rifa, ele tinha tanta certeza nessa emissão que, eventualmente, a inteligência divina, como diz Itzhak Bentov, o chefe da alma, organiza todas as partes desse campo quântico para fazer com que essa bicicleta, de fato, chegasse até ele. E óbvio, isso não acontece apenas com famosos ou celebridades, muitos deles falam sobre manifestação, mas aqui isso acontece com qualquer pessoa, nos dias a dias, em conceitos mais mínimos e fundamentais. Eu mesma já vi vários comentários de vocês por aqui, quantas coisas vocês manifestaram. A gente já teve bicicleta, cura de enxaqueca, parceiros românticos, trabalhos e, claro, a minha própria história pessoal. Se você já me conhece de outros vídeos, você sabe de algumas coisas que eu manifestei. De fato, basicamente toda a minha vida que eu vivo hoje, que foi um dia, um sonho meu. E aqui o mesmo vale para quando nós pedimos sinais do universo, quando nós pedimos um sinal para Deus, uma intuição, uma guia, por exemplo. Então não é que as coisas são manifestadas do nada, uma bicicleta, um emprego, uma pessoa, seja o que for, mas é que somos todos realmente partes do todo. Todos estamos conectados numa profunda relação de conexão e cooperação, similar ao World Wide Web. Portanto, em sua teoria, Federico Faguin descreve essa profunda conexão através de um conceito da física quântica chamado de quantum entanglement. It took more than 30 years after that to, cancel all the objections, show that the objections were not valid. And finally, everybody now has to accept that there is entanglement, but nobody can explain it. Entanglement is what connects everything from the inside. It's what allows the world to be holistic, which is already what quantum physics is saying. Quantum entanglement, emaranhamento quântico, é uma situação em que dois ou mais sistemas quânticos, por exemplo, duas partículas que são emaranhadas pelos cientistas, são descritos por um único estado quântico conjunto. Portanto, as propriedades mensuráveis, o que pode ser medido, desses sistemas não podem ser considerados de forma independente, mesmo quando elas são separadas por milhares e milhares e milhares de quilômetros de distância. E para que isso seja descrito e exemplificado de uma forma mais entendível, eu vou usar a analogia da doutora Jenna Levin, professora de Física e Astronomia nos Estados Unidos, PhD em Física Teórica, numa entrevista em que ela deu para o Neil deGrasse. A doutora Jenna Levin usa o exemplo de um wishbone, em tradução, osso do desejo. Talvez você já tenha visto isso em alguma série ou em algum filme dos Estados Unidos, mas lá eles têm essa tradução com o osso de peru, em que eles partem o osso, uma pessoa segura, de cada lado. E no momento em que eles partem, raramente, para não dizer nunca, o osso se parte na metade exata. Então sempre resulta que uma pessoa tem a parte maior do osso e a outra parte menor. E a pessoa que tem a maior parte do osso geralmente significa que tem sorte. É similar com o que nós fazemos no Brasil com os cílios, quando pegamos um cílio que está caído, colocamos um dedão e a pessoa que tem o cílio tem a sorte. The wishing bone experiment. It's the wishing bone experiment. Okay, so we break the wishbone in half. We don't look at our pieces. One has a big piece, one has a small piece. I go to Andromeda, I look at mine, and I find out I have the big piece. I instantly know you have the small piece. Now, there's nothing surprising about that because it was established at the table which one had the big piece, which one had the small piece. Right. Now, quantum entanglement is much weirder. It says we break the wishing bone, and it's simultaneously in a state where I have the small piece, you have the big piece, and I have the big piece, you have the small piece. It has not yet been determined. And entity. no, it is completely in what we call a superposition, but it has to match. We can't both have the small piece and we can't both have the big piece. They have to match because they have to fit together to make the original wishing bone. Right. But it's not actually determined who has the big piece yet. Aqui Levin dá o exemplo, então, de que no quantum entanglement é impossível determinar qual pessoa tem o osso maior e qual pessoa tem o osso menor. É como se ambas as pessoas tivessem tanto o osso menor quanto o osso maior na sua mão ao mesmo tempo. Ambas as probabilidades, as possibilidades coexistem em simultâneo. É o que é chamado na física quântica de superposição. Ou seja, essas probabilidades estão em superposição. E ok, nesse cenário, quando é então determinado quem tem o osso maior e quem tem o osso menor? Quando há observação, ou seja, medição. Em outras palavras, quando interagimos com esse sistema, com essa partícula. E aí acontece o colapso de uma dessas probabilidades na realidade material. E se você está pensando agora, nossa, isso é muito difícil de entender, eu não consigo fazer muito sentido disso na minha mente. Esse é exatamente o ponto.
É muito difícil para nós entender com profundidade os conceitos de quantum entanglement e superposition, porque eles vão contra a nossa ideia que temos da realidade, a nossa percepção da realidade. Nós percepcionamos e medimos o que chamamos de realidade com base no mundo material, no mundo macro. E no mundo macro, tudo é definido no espaço-tempo. Ou seja, a nossa noção de espaço, algo definido no espaço, eu e você na minha casa, sentados na mesa, quebrando o osso, e a noção de tempo, que na nossa percepção é linear. As coisas acontecem num momento fixo no tempo. No momento em que eu e você quebramos o osso, naquele momento ficou determinado quem tem o osso maior e o osso menor, independentemente de nós abrirmos a nossa mão para ver. Mesmo que a gente apenas veja 1 hora depois, já estava determinado no momento da quebra do osso quem teria o osso maior e o osso menor. Então nós vemos o mundo numa noção muito determinista. Algo é X ou Y, nada pode ser X e Y ao mesmo tempo. Se você gira uma moeda, ela vai cair em cara ou coroa. É impossível, na nossa concepção da matéria, da realidade, que a moeda seja cara e coroa ao mesmo tempo. Contudo, no mundo micro, subatômico, no mundo quântico, eu e você quebramos o osso na minha casa, mas o resultado não foi determinado ainda. Eu e você temos os 2 pedaços de osso nas nossas mãos em sobreposição, e eu viajo até outra galáxia, como no exemplo da doutora Jen Levin, vou para Andrômeda, e quando eu chego aí, ou seja, anos-luz depois, eu decido medir qual pedaço de osso eu tenho na minha mão. Eu decido interagir com esse sistema. E no segundo em que eu interajo com o meu pedaço de osso lá em Andrômeda e eu vejo que afinal eu tenho um pedaço de osso maior, instantaneamente o seu pedaço de osso aqui na Terra se transforma no osso menor. Ou seja, no mundo macro, os estados são definidos no espaço-tempo. Osso menor, osso maior, determinado no momento da quebra. Mas no mundo micro, todas as possibilidades são possíveis, elas estão em sobreposição. E a única coisa que faz colapsar esse estado de sobreposição, que faz ser determinado uma probabilidade, é o efeito do observador, ou seja, quando há interação com esse sistema. E se você está pensando algo do gênero, nossa, que bizarro, o próprio Albert Einstein compartilhava uma visão similar. Ele descreveu Quantum Entanglement como Spooky Action at Distance, em tradução, uma ação macabra ou assustadora à distância. Ele falou isso quase como uma piada, na verdade, como um deboche da física quântica. Porque, de acordo com a própria teoria da relatividade de Albert Einstein, nenhuma informação pode viajar no espaço-tempo mais rápido do que a velocidade da luz. Contudo, no Quantum Entanglement não é que o resultado viaja mais rápido do que a velocidade da luz, o que já seria além do nosso conhecimento atual do espaço-tempo, mas é como se ela não precisasse de velocidade para chegar até aí. Ela é instantânea, ou seja, eu estou em outra galáxia com a minha partícula e instantaneamente, quando eu defino qual é o meu pedaço de osso, o seu se transforma aqui na Terra, o seu resultado também colapsa na matéria. Já houveram estudos e pesquisas em que os cientistas literalmente separaram essas partículas emaranhadas, 2 elétrons, por exemplo, a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância e tiveram os mesmos resultados. Então, Quantum Entanglement, de certa forma, desafia tudo que nós conhecemos como a base da nossa realidade. E a base da nossa realidade é medida através do que conhecemos como espaço-tempo. Ou seja, o que nós conhecemos como espaço-tempo talvez seja alguma forma de ilusão do mundo material. Por isso que para nós é de certa forma inconcebível essa ideia, parece algo fictício, algo que é fruto da nossa imaginação. Mas de fato é algo que já foi comprovado pela física quântica. E observe que nessa mesma entrevista, Jen Levin também diz: Quantum mechanics allows for this. We can't know. Is there some higher dimension? Is there God who would know? Well, if you're a real adherent to quantum mechanics, you would say that you've disproven the possibility of omniscient being, because no, it is not established. Portanto, se os nossos conceitos de espaço-tempo podem não ser tão reais o quanto nós imaginamos, e nós baseamos a nossa realidade com eles, o que é, então, real? E aqui, obviamente, sabemos que o espaço-tempo de alguma forma existe. Afinal, a física quântica se aplica ao mundo subatômico, mundo micro, o mundo dos átomos, elétrons, prótons e nêutrons. Nós sabemos que no mundo macro não é possível que eu realmente tenha os 2 pedaços de osso na minha mão. Mas, e é aqui que entra a chave de tudo, se tudo que nós chamamos de matéria, eu, você e os próprios pedaços de osso,
são, na verdade, feitos de tudo que é o mundo subatômico, átomos, prótons, elétrons e nêutrons, então talvez a física quântica realmente descreva a essência do que nós chamamos a própria realidade. Então talvez ela apenas comprove que a realidade seja algo muito mais amplo do que todos nós pensávamos, dentro dos nossos limites do que é real na nossa própria percepção humana. Quantum entanglement pode vir a ser uma comprovação do porquê as orações funcionam, por exemplo. Se todos nós estamos conectados num nível mais fundamental, a partir do momento que eu envio uma emissão de pensamento, ela pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz, ou seja, ser instantânea no recipiente, a pessoa que está recebendo essa oração, essa emissão energética. Itzhak Bentov afirmava em sua teoria o fato de que realmente os nossos 5 sentidos físicos são muito limitados a partir do que nós percepcionamos como a realidade. Se a realidade é baseada em níveis energéticos e nós apenas percepcionamos o nível físico através dos nossos 5 sentidos, então, de fato, vemos apenas uma parte de um amplo espectro do que pode ser a totalidade da realidade. E como a maioria de nós apenas pode percepcionar essa pequena porção da realidade física, nós determinamos então como a normalidade, ou seja, determinamos que essa pequena porção é a própria realidade. The nervous system is that thing that gives us the picture of our realities. That is, our realities, that reality which you see all around you, the flowers and the chairs and the microphones and the teacup, is given to us by our senses. We don't see light which is beyond UV and beyond infrared. We hear only a limited scale of vibrations, like, for instance, we hear anywhere from 52 to 20,000 maximum. In other words, all our senses are limited. E aqui a gente vai além de um conceito de consciência ou de espiritualidade. A própria neurociência confirma a limitação dos nossos 5 sentidos. Você já deve ter ouvido, por exemplo, a ideia de que cores são uma construção do nosso cérebro. Nós temos certos receptores visuais que interagem com a luz e, portanto, assim, vemos a grama verde. Um cachorro, por exemplo, tem outros tipos de receptores e, a partir dessa interação, ele vê a grama marrom. De qual cor realmente é a grama, no fundo, ninguém sabe. Essa mesma ideia é usada por Federico Fagin na sua teoria, e usando o conceito de Quantum Entanglement, ele diz, portanto, que há uma realidade mais profunda, como os níveis energéticos de Itzhak Bentov, e que nós não podemos percepcionar essa realidade com os nossos sentidos físicos. But quantum bits may have states in common, meaning that the two probabilities are connected. And to show this connection, you have to describe the quantum state in Hilbert space. So what does it mean? That there is a deeper reality where the feelings and the fields exist, the meaning of information exists, and from that world, you have this world that is a classical world where you can get classical information. And we think that the only world that exists is this world. But this world we have constructed with our bodies. Portanto, se a realidade é, na verdade, um amplo espectro, e a maior parte desse espectro, que é o que nós não podemos percepcionar, é energético, então talvez as leis da física quântica, que dizem basicamente de energia, se apliquem de fato na totalidade da realidade. De acordo com Quantum Superposition, todas as possibilidades, as probabilidades de um sistema coexistem em simultâneo. Talvez essa seja a própria essência da nossa realidade, do que chamamos a nossa vida. Talvez essa seja a forma como o próprio campo quântico funciona. Você já deve ter escutado o conceito de realidades paralelas, mas quase sempre é abordado de uma forma muito fictícia, uma forma muito abstrata, algo meio sci-fi. Porque, na maioria das vezes, o conceito de realidades paralelas é abordado através do nosso conhecimento que temos do espaço-tempo. Ou seja, a ideia de que nesse espaço-tempo, em algum lugar fixo, existe um outro universo, uma outra Bia, por exemplo, tendo uma vida completamente diferente da minha, tendo escolhas diferentes, uma outra versão. Mas se a física quântica já mostrou que talvez o espaço-tempo não exista exatamente como nós imaginamos, então, a teoria de realidades paralelas, saindo do conceito de espaço-tempo, pode significar apenas que existem, de fato, outras realidades energéticas que coexistem, estão em sobreposição nos níveis mais altos energéticos do campo quântico. Nas palavras de Fagin, nessa realidade mais profunda que existe fora do que podemos enxergar. Mas o que pode ser considerado essencialmente essas diferentes realidades? O que isso pode significar em sua essência? Simplesmente o poder de escolha.
And there is collapse of the wave function, which are free will's decision of the field, of the various fields that are interacting and creating this thing that emerges from these fields. The particle is not separable from the fields. It's integral to the fields. The future is not a done deal, because if the future is a done deal, then there are no choices. If there are no choices, there is no free will. If there is no free will, there's no consciousness. Consciousness, I define as awareness with a choice. That's it, awareness with a choice. Free will is necessary for consciousness. If there are no choices, then there's nothing. There's no growth, there's no evolution, there's no change. If it's all fixed, then there's nothing happening. De acordo com Fagin e Campbell, o colapso da função onda é uma prova de que o nosso livre-arbítrio tem influência sobre a matéria. Nós vimos na física quântica que apenas quando há interação, efeito do observador, as probabilidades, as possibilidades de um sistema deixam de estar em superposição, superposition, e passam a ser determinadas na matéria. Colapso da função onda. É o exemplo do osso do desejo, da Jenna Levin, que abordamos ali atrás. No mundo macro, quebramos o osso e é determinado no espaço-tempo. No mundo micro, de acordo com a física quântica, nós quebramos o osso, mas ele não tem uma determinação, apenas quando há interação, observação com esse sistema. E se o mundo micro é basicamente puramente energia, e o nosso mundo macro é feito em essência do mundo micro, então esse conceito de realidades paralelas, saindo da teoria sci-fi do espaço-tempo, pode, na verdade, exemplificar um leque de probabilidades de vidas que podemos viver com base no que escolhemos, de fato, viver, com base nas nossas escolhas, no livre-arbítrio. Assim, a vida deixa de ser determinista, ou seja, as coisas acontecem com nós, elas são definidas no momento específico, no espaço-tempo, e nós não temos controle sobre elas, e passa a ser um pouco indeterminista. Ou seja, nós temos o poder de modificar o que acontece com nós na matéria com base no que nós observamos, preferimos, escolhemos viver. De acordo com Fagin e Campbell, interno gera o externo, consciência molda matéria. E nós vimos ali que Fagin disse que esse universo, essa realidade mais profunda, é interdimensional e é baseada em sentimentos, ou seja, consciência. Isso, inclusive, indica que nós já estamos sempre vivendo de acordo com o que sentimos. Então aqui deixa de ser sequer uma questão de se a manifestação é real ou não. Aqui passa a ser a ideia de que a manifestação já está a todo tempo acontecendo. A todo tempo estamos moldando a nossa vida, a nossa realidade material, com base em como nos sentimos. Mas que apenas podemos também fazer isso de forma consciente, como uma escolha. E aqui é aplicada então a lógica da teoria da lei da atração. Se existe um campo quântico do qual todos somos partes e estamos conectados, entanglement, em que tudo é possível ao mesmo tempo, superposition, e esse campo responde à nossa consciência, efeito do observador, então, na verdade, esse campo responde aos nossos sentimentos. Como disse Fagin, se esse campo responde aos sentimentos, ele é moldado, então, não pelo que você quer, mas sim pelo que você é, como você se sente. É por isso que se diz que manifestar é primeiro ser para depois ter. Eu falei também sobre isso no meu primeiro vídeo aqui no canal. Ou seja, quem você quer ser, qual a emoção que você deseja alcançar para ter o que você deseja ter na matéria. É por esse mesmo motivo que sempre quando se fala de visualização, se fala também das emoções, dos sentimentos. A fé é nada mais do que um sentimento, é uma certeza interna de que algo vai suceder. Então, a grande chave explorada aqui por esses cientistas é a de que o colapso da função onda pode representar o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de colapsar realidades na matéria, colapsar acontecimentos, através da nossa interação com essas realidades energéticas, que em termos mentais, se consideramos o que seria o efeito do observador numa questão de consciência, seria o foco de atenção consciente nessa realidade energética. Ou seja, como vimos, o interno molda o externo, mas interagindo com a realidade que eu quero viver, e essa realidade é feita de emoções, sensações e sentimentos, eu consigo, então, através de um foco de atenção consciente, fazer essa realidade colapsar na matéria. E o mais lindo de tudo é que já há milênios essa mesma informação nos era dita, muito antes da física quântica sequer pensar em nascer. Na Bíblia, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
Nesse versículo, a onda do mar pode ser considerada, pode ser interpretada como as infinitas possibilidades que temos na nossa vida, ou seja, no campo quântico. E que se não selecionamos com fé e sem duvidar a possibilidade, a vida, a realidade que queremos viver, então somos levados pelo oceano da vida, pelas casualidades, somos levados a qualquer lugar. E observe que Tiago diz impelida e agitada pelo vento. Ou seja, aqui nos passa uma ideia de uma onda agitada, algo meio difícil de lidar, meio violento até, de certa forma. Nós podemos ir ainda mais profundo e interpretar o vento como as dificuldades da vida. Se o oceano é a nossa vida, né, um oceano de possibilidades, então os ventos são as dificuldades que naturalmente tendem a nos levar a estados mais negativos, a pensamentos e vibrações mais negativas. E que, se não lidamos com isso de forma consciente, escolhemos as possibilidades que queremos viver, escolhemos viver uma vida mais positiva, ter uma vibração maior, então somos levados por essas ondas negativas, ou seja, nos conformamos e a vida acaba nos levando aonde for. Inclusive, fascinante a coincidência do próprio jogo de palavras em que aqui Tiago usa a palavra onda e aqui estamos falando também do colapso da função onda. Quando tudo deixa de ser mera possibilidade, um oceano de possibilidades energéticas e passa a ser algo definido na matéria. Ou seja, você deixa de ser um náufrago levado pelo oceano aonde for, agitado pelo vento, e passa a ser um navegador que determina o seu destino. E Tiago vai ainda mais além quando ele diz: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, uma pessoa que não sabe o que quer, ou que não é constante, não é firme com o que quer. Em resumo, uma pessoa sem fé, uma pessoa que duvida, que não determina, que não tem confiança. O budismo também nos diz, assim como o arqueiro endireita a flecha, o sábio endireita a mente, tão instável e difícil de controlar. A flecha sempre atinge um alvo, ou seja, quando nós aprendemos a controlar a nossa mente, podemos atingir o alvo, a realidade que queremos viver. E o que é controlar a mente? É ter controle sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções. É se tornar a pessoa que tem o que você deseja. Ou seja, não é apenas querer, é agir, pensar, falar como a pessoa que já tem o que você deseja. E o Espiritismo, cada qual de nós é, por si mesmo, todo mundo. Aqui já podemos associar com a ideia de Fagin, Campbell e Bentov, de que somos todos partes inteiras do todo, ou seja, somos também, de certa forma, um mundo dentro de nós. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Aqui a mesma ideia de Tiago. Escolha, livre-arbítrio, ser um navegador da sua vida e não um náufrago no oceano das casualidades. E observe essa parte do trecho. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai. A junção perfeita entre propósito e livre-arbítrio. Ou seja, nada disso exclui a ideia de que, de fato, existe um propósito maior para nós estarmos aqui. Então não é tanto a ideia de que somos todos partes do todo e estamos manifestando tudo sem motivo nenhum de ser. Você poderia chamar a ideia do propósito em algo parcial de destino. O próprio Campbell diz acreditar que todos nós temos um propósito. Aqui você poderia chamar de plano de Deus, plano divino, plano de vida, como no Espiritismo, vários nomes diferentes. E ele inclusive afirma que a nossa felicidade, a nossa sensação de paz está de acordo de o quão alinhados estamos com esse propósito. Então não é que uma ideia substitui a outra, mas é justamente uma junção dessas duas ideias. E é aqui que entra a antena que nos conecta a esses campos superiores dessa realidade profunda, ou seja, aos níveis superiores do campo quântico, a inteligência divina, a Deus, que é simplesmente o nosso subconsciente. O seu subconsciente fala com você por meio de intuições, impulsos, pressentimentos, percepções, desejos e ideias. E ele está sempre dizendo para você se erguer, transcender, crescer, avançar, se aventurar e seguir em frente
rumo a alturas maiores. Da mesma forma, no Espiritismo, esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, ou seja, intuições, ideias, sexto sentido, algo que nos guia a um propósito. Então, por todos esses conceitos, entendemos que a manifestação não é criar algo do nada, não é só imaginar uma realidade que você quer viver e então essa realidade se manifesta do nada na matéria. É você conectar com a inteligência divina através do seu subconsciente para poder ver e ser guiado a enxergar essa potencial realidade que você deve viver, que você deve sentir que quer fazer colapsar na matéria pelo fato de ela estar alinhada com o seu propósito maior. Então não é criar, não é imaginar, é simplesmente ouvir. É ouvir a sua intuição e se deixar ser guiado por ela. E a partir de ouvir, você decide livre-arbítrio, se quer realmente viver essa realidade. Então, para acessar ou ter conectividade, conexão com essa parte mais profunda do campo quântico, isso ocorre através do nosso subconsciente. Napoleon Hill, um dos pais da manifestação, dizia: a mente subconsciente é a estação emissora do cérebro, através das quais vibrações de pensamentos são transmitidas. A imaginação criativa é o conjunto receptor através da qual energias são captadas, ou seja, emissão e recepção de energias, estamos falando de um mundo energético. E também Neville Goddard, outro pai da manifestação, dizia: ideias envolvidas em sentimentos são ações criativas. Use o seu direito divino com sabedoria. Através da sua habilidade de sentir e pensar, você tem dominação sobre a criação, ou seja, sentimentos, um mundo moldado pelos sentimentos. O campo quântico responde a como nos sentimos. E o papel importantíssimo do subconsciente, da intuição, do instinto, também é algo amplamente aceito e falado sobre no próprio mundo científico. Nikola Tesla, por exemplo, o famosíssimo gênio da física, eu falei um pouco sobre ele no meu vídeo sobre frequência e vibração aqui no canal. Na sua autobiografia My Inventions, ele dizia que ele concebia as construções inteiras das suas invenções na sua mente, que ele passava horas vendo em detalhes essas construções, essas invenções, antes de partir para a construção na matéria. Ele valorizava muito essa questão da visualização mental, da intuição, do instinto para um inventor, para um cientista, que era uma ideia também que o próprio Albert Einstein compartilhava num certo aspecto. E não apenas físicos, Leonardo da Vinci, por exemplo, dizia que as pinturas nascem na mente dele primeiro, que ele via elas na sua mente. E a mesma coisa para Salvador Dalí, outro pintor extremamente conhecido no mundo. Olha que interessante, artistas, físicos, cientistas, até mesmo muitas histórias de médicos que afirmavam que suas grandes invenções, suas grandes descobertas vieram, na verdade, através do seu pensamento do subconsciente, da exploração dessas possibilidades no mundo mental, ao invés de ser tudo no mundo concreto, através de invenções tentando aí na matéria. A visualização, por exemplo, é uma forma de meditação, é você olhar para dentro, conectar com seu universo interno, com o universo mental e explorá-lo de forma consciente. Afinal, se existe uma realidade mais profunda e nós podemos acessá-la através da nossa mente, então a melhor forma de acessá-la é tornando-nos consciente da nossa própria consciência, ou seja, olhando para dentro, para o interno. Itzhak Bentov afirmava que essa era a forma mais eficaz de acessar esses altos níveis de consciência que ele demonstrava nos seus diagramas. Can we speed that up by doing it? Yeah. Well, you use the meditative techniques which push the nervous system a lot faster than a normal evolutionary rate. O cientista Tom Campbell, que também abordamos aqui, apenas começou a explorar e a criar toda a sua teoria da consciência quando ele aprendeu a meditar. Na sua entrevista, Campbell disse que ele começou a receber informações de como solucionar problemas de códigos que ele tinha na época, desenvolvendo esses códigos na computação. E ele disse que ele recebia até informações de problemas que ele nem era consciente ainda de que viria a ser um problema. Como cientista, obviamente, isso começou a deixar ele muito curioso, essa acessibilidade de informação, e a partir daí ele começou a estudar toda a teoria de consciência dele.
I was working on my PhD at the university. I realized my mind had access to information that was unknown. So I found, just after learning how to meditate, I did TM, learned how to meditate. It was very easy for me. I picked up on it instantly. And I found that I could go into a meditation state, let the printout of my cards, my punch cards, and I could see that where the cards were that had a problem, that were creating errors. It would just appear in your It awareness. would just appear in my awareness. I mean, I'd actually see the list. I'd see most of it's black, and here'd be a red line, and I'd back up, and I'd look at it, and I'd recognize the line because I wrote all the codes. And at first when I did that, I thought, well, that's fun, but it probably doesn't work. And I went and I found that it did work. It was precise. If you got a bunch of people together and said, what's wrong with this line of code? They said nothing. And then maybe you would conclude, well, let's repunch it and see if it was an error. But there's nothing looking at it would tell you it was an error. So that was information that was obviously not out of the physical world. And at that point, that changed my whole life. I said, oh, I'm a physicist. What physicists do is we model reality. That's our job, is to model reality. And suddenly, there was this whole bigger piece of reality that I was just starting to get a glimpse of. E Campbell não é o único. Todos esses cientistas mencionados aqui, além das teorias deles serem muito similares ou até mesmo se encaixarem de muitas formas, todos eles compartilham um ponto crucial em comum. Todos eles tiveram uma ou mais experiências de expansão da consciência, como, por exemplo, a meditação, que o fizeram mudar completamente o rumo das suas carreiras e, portanto, também, de certa forma, das suas vidas. Eu mencionei no início do vídeo que Federico Fagin teve uma transformadora experiência espiritual em 1990 que mudou drasticamente o rumo da sua carreira. E, de fato, foi uma experiência tanto espiritual quanto, de certa forma, material na matéria. Fagin disse que chegou um ponto na sua vida em que ele estava extremamente triste, em que ele tinha tudo na matéria, já era um cientista renomado, tinha todas as conquistas que desejava ter e, por lógica, já que ele era um cientista e era uma pessoa extremamente materialista, ele devia estar, portanto, feliz, mas que ele não se sentia assim. Em suas próprias palavras, ele sentia que ele estava vazio, que ele estava morrendo por dentro. E sem saber o porquê. Nos feriados de Natal de 1990, Fagin acordou no meio da noite e sentiu uma explosão, viu uma explosão de faíscas de luzes, uma explosão em termos abstratos, que saíam aí do seu tórax, dessa região do seu peito. O que deixou ele completamente abismado é que ele via essas luzes realmente na matéria, com os seus olhos da carne. E nesse momento ele disse sentir uma sensação tão profunda de amor, paz e alegria como ele nunca tinha sentido antes em toda a sua vida. Ele disse que essa luz então se expandiu para todo o espaço em que ele estava e foi aí, nesse momento, em que ele compreendeu tudo. Then I realized, oh my God, this stuff is the stuff of which everything is made. Everything comes from this stuff. The feelings was love, joy, and peace, because this stuff felt like that's me. I'm at home. This is me. So I'm finally home. This is this is home. Se você conhece com intimidade a Deus, a inteligência divina, chame como te faz mais confortável, você sabe minimamente do que o Fagin está falando. Eu mesma já tive meditações e orações tão profundas em que eu saía desse estado meditativo chorando e sentindo uma sensação de amor, de paz tão grande depois de conectar com essa força maior. Eu mencionei no meu último vídeo aqui no canal, a teoria dos pontos, que eu convivi com crise de ansiedade por quase 10 anos e que eu tive essa ansiedade curada quando eu conheci a Jesus. Mas o que eu não mencionei no vídeo é que eu conheci ele através de uma meditação. E quando eu digo conhecer, é conhecer com intimidade, conectar. Eu falei no vídeo que até então, obviamente, eu conhecia a palavra, mas Jesus não tinha nenhum significado profundo para mim. Inclusive, nessa época eu me considerava agnóstica. Era apenas um nome, de certa forma. Nessa época eu estava experienciando a pior fase da ansiedade com a qual eu convivia e, inspirada pelo espiritismo, eu tinha começado a ler algumas coisas do espiritismo da vertente cristã, kardecista, e eu decidi então explorar um pouco a meditação, algo que até então eu nunca tinha feito, para tentar me acalmar um pouco com a ansiedade. E após explorar a meditação em algumas tentativas, numa delas, Jesus apareceu para mim e ele me deu um beijo bem aqui no meio da testa. E no dia seguinte, foi o primeiro dia em quase 2 meses que eu acordei sem sentir taquicardia. É como se a ansiedade tivesse desaparecido do meu corpo. Eu conto isso um pouco emocionada porque foi uma emoção tão grande, é impossível para mim contar essa história sem me emocionar. Realmente foi como se tivesse apertado um botão de desligar e ela tivesse sido desligada. Eu falei sobre isso no meu primeiro vídeo aqui no canal, sobre como o verdadeiro poder de Jesus, os milagres que ele fazia, era conectar as pessoas com esse campo maior, conectar com o poder criador deles, o poder de autocura que está bem aqui. Quando os doentes iam até Jesus para serem curados,
Nossa, é impossível falar dele sem não me emocionar. Perfeito, bem na hora do avião. Quando os doentes iam até Jesus para serem curados, eles eram curados pela fé deles, junto com a fé e o entendimento dele sobre o poder de cura da mente subconsciente. Tudo que ele declarava, ele sentia interiormente como verdadeiro. Olha a importância de sentir como uma verdade absoluta. Ele e as pessoas que precisavam de ajuda estavam na única mente subjetiva universal, partes do todo, o campo quântico. Somos todos partes vivas dele. E o seu silencioso conhecimento interior e convicção sobre o poder de cura mudavam os padrões negativos e destrutivos no subconsciente dos pacientes. As curas resultantes eram a resposta automática à mudança mental interna. Seu comando era o apelo à mente subconsciente dos pacientes, somado à sua consciência, sentimento e confiança absoluta na resposta da mente subconsciente às palavras que ele pronunciava com autoridade. Já que, claro, Jesus era um ser extremamente iluminado e extremamente divino. Agora pense, eu como uma agnóstica, eu tinha 18 anos na época, se com o fechar dos olhos e conectando com essa imagem divina, com esse ser divino, a imagem de Jesus, eu curei uma ansiedade com a qual eu convivia por quase 10 anos. Isso me fez pensar que, de certa forma, a ansiedade não era tão real quanto eu pensava, mas um produto, criação da minha mente. E que, da mesma forma que ela foi criada pela minha mente, ela poderia ser sanada pela minha mente. Então isso realmente faz você questionar o que é, então, real? O quão real é tudo que eu vejo fora do que está aqui dentro? Nesse mesmo livro, Murphy afirma algo bem similar às teorias de Bentov, Fagin e Campbell, numa análise bem interessante que ele faz dos Salmos 19:14. Isso é o que o salmista queria dizer quando ele escreveu: sejam agradáveis as palavras da minha boca, seus pensamentos, imagens mentais, o bom. Falei sobre isso no meu primeiro vídeo, o poder do verbo, criador, como ele é criador, e a meditação do meu coração, seus sentimentos, natureza, emoção, serem aceitos perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. O poder e a sabedoria da sua mente subconsciente pode te redimir da doença da escravidão e da miséria. Por quê? Porque está conectado com os níveis mais altos, na ideia de Itzhak Bentov, os níveis mais altos energéticos da realidade profunda em que vivemos. Afinal, se pararmos para pensar, a oração também é uma forma de meditação. E aqui, claro, eu não estou falando daquela oração automática que muitas vezes você fala ali as palavras sem nem pensar, sem conectar, mas sim aquela oração profunda em que você conecta, que você fala com essa inteligência superior, essa inteligência divina, que você fala com Deus e que você realmente sente a emoção de estar tão conectado. Essa oração é um tipo de meditação, é um tipo de conexão com esse eu interior, com esse subconsciente que te leva a esses níveis mais elevados da consciência. O Espiritismo diz algo nessa mesma vertente, a que chama de plano mental. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário, é repositório de forças vivas, qual veículo físico de manifestação que nos é próprio enquanto peregrinamos na crosta planetária. O que é o veículo físico de manifestação? O nosso corpo. Ou seja, a mente conectada através do veículo físico de manifestação molda a matéria. E o subconsciente é a antena da mente para esses campos mais elevados no campo quântico. E vamos dar um exemplo prático de como tudo que abordamos até o momento se complementa, incluindo a ideia do subconsciente ser a antena da nossa mente para esses níveis mais elevados do campo quântico. No meu primeiro vídeo aqui no canal, eu mencionei brevemente que o que me fez começar a estudar e aplicar toda a lei da atração e a manifestação foi querer manifestar um trabalho remoto. Na época eu estava já há quase 2 anos num trabalho presencial, em que eu tinha que ir para o escritório todos os dias. Eu levava mais ou menos 1h30 de transportes públicos, ônibus e metrô, para chegar e para voltar. E o meu maior sonho era um trabalho em que eu poderia estar de casa. E usando um exemplo similar à analogia do osso do desejo, que falamos lá atrás da cientista Jenna Levin, vamos exemplificar com essa ideia da Bia de 2022 que queria ter um trabalho em casa, como tudo isso se aplica numa perspectiva micro, ou seja, usando os conhecimentos aí da física quântica na perspectiva micro aplicada à nossa mente, ao tudo ser
energia. Essa era eu pegando 2 ônibus no metrô todo dia para ir e voltar do trabalho, vivendo uma vida em que eu me sentia completamente estagnada, pensando nada que eu tento fazer dar certo, ou seja, olhando apenas para o nível material, o nível físico. Antes de observar a realidade do trabalho remoto com a minha mente, todas as possibilidades existiam ao mesmo tempo, ou seja, elas estavam em sobreposição nos campos superiores. A possibilidade de eu continuar nesse trabalho, eu já estava há 2 anos, e esquecer a ideia de um trabalho remoto. A de eu estudar tudo que eu estudei da lei da atração, mas não chegar a aplicar de fato, não partir para a prática. A de eu fazer a meditação, mas desistir. E a possibilidade de eu realmente fazer a manifestação, mantê-la e realmente acabar atraindo o meu trabalho remoto, que no caso chegou 3 meses depois, sem eu enviar um currículo sequer, através da indicação de uma amiga. Digamos que nessa época todas as realidades, essas potencialidades da realidade eram igualmente possíveis, sendo a mais provável a que já estava sendo manifestada por mim, que era como eu me sentia na época, ou seja, a sensação de estar estagnada, as crenças de que nada dava certo para mim, as crenças de que um trabalho remoto era muito difícil de conseguir, tudo isso que já estava supostamente moldando a minha realidade naquele momento. Contudo, a minha antena conectada aos níveis superiores, o meu subconsciente, me enviava sinais através da minha intuição, dos meus sentimentos, emoções, das minhas ideias, da realidade que deveria ser seguida. Ou seja, a realidade que me guiaria para a minha maior expansão, para a maior evolução da minha consciência. A Bia de 2022 podia ter ignorado a sua intuição e ter seguido qualquer uma das realidades possíveis. Mas ela decidiu honrá-la, escutar a sua intuição e decidir manifestar. Nessa época eu fiz afirmações, eu escutava elas quase todo dia, fazia visualizações, toda a parte prática da manifestação. O meu próximo vídeo aqui no canal vai ser só sobre isso, a parte prática. Ou seja, eu fiquei vigilante de cada palavra, de cada pensamento, de cada sentimento. Eu vivi nessa realidade mental até ver ela ser transformada na minha realidade material. Ou seja, eu apliquei o efeito do observador aqui na nossa analogia com a espiritualidade da física quântica. Eu observei, tive um foco de atenção consciente na realidade em que eu queria viver. E devido a isso, essa nova realidade que eu escolhi, a qual eu fui guiada a escolher, colapsou na matéria, ou seja, deixou de ser apenas uma mera possibilidade num campo quântico e passou a ser uma realidade material. E através disso eu acabei manifestando também várias outras coisas na minha vida, basicamente toda a vida que eu tenho hoje, como viver como nômade digital, o amor da minha vida, viajar o mundo com ele, até questões próprias de saúde. Então, enfim, realmente o propósito mais elevado, hoje eu sinto que eu vivo a vida perfeitamente como eu queria vivê-la. Então isso faria sentido com o que o Campbell dizia, dessa sensação de paz e de felicidade estar associada com o seu propósito. E talvez eu teria chegado nesse mesmo destino se eu tivesse seguido uma das outras realidades. Talvez eu teria ficado naquele emprego presencial por mais 2 anos, até eu finalmente decidir atuar de forma prática a lei da atração e a manifestação. Ou seja, talvez tudo que eu estou vivendo hoje, eu estaria vivendo, na verdade, daqui a 2 anos. A criação desse canal foi fruto de tudo isso também. Talvez esse canal estaria sendo criado nessa perspectiva em 2028. Talvez não seja tão preto e branco. No fundo, nenhum de nós sabe. Mas olha como as nossas decisões, inclusive, impactam, estamos todos conectados, à vida dos outros. Se eu tivesse demorado talvez mais 2 anos para criar esse canal, muitos de vocês não teriam hoje essas informações que vocês mesmos me dizem por lindos comentários, lindas mensagens que eu recebo, que influencia muito positivamente a vida de vocês. Então, honrar o seu subconsciente, a sua intuição, as suas ideias mais íntimas, o que o seu coração te fala como verdade, é a forma como nós somos levados, guiados a ver as realidades em que deveríamos viver e, portanto, torná-las reais na realidade material. Honrar o seu subconsciente, honrar essa conexão. E isso foi, de certa forma, exatamente o que aconteceu com Federico Faguin. Ele poderia ter tido toda essa experiência e decidir que tudo isso foi uma ilusão dele, uma percepção da cabeça dele, mas ele decidiu honrar essa experiência, essas sensações, essa emoção que ele sentiu ao ter essa experiência espiritual. E inclusive essas emoções e sentimentos que ele sentiu durante essa experiência
foram muito similares às das pessoas que passaram por experiências de quase morte, as chamadas EQMs. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, e se não, eu te aconselho a pesquisar sobre isso depois, é muitíssimo interessante. Ou seja, pessoas que estiveram clinicamente mortas por um período de tempo e após voltar à vida, muitas delas afirmam que tiveram experiências fora do corpo. E praticamente todas elas, desde as pessoas que já eram religiosas ou espirituais, até pessoas que eram completamente céticas, dizem ter sentido as mesmas sensações, que é uma sensação de amor profundo, de paz profunda, uma sensação de estar em casa de alguma forma. Exatamente as sensações descritas por Federico Faguin. Então isso mostra pra gente que o amor é realmente a essência dessa profundidade, dessa realidade energética, é a essência do todo ao qual somos parte. Isso poderia explicar por que vibrar em altas frequências, ter uma frequência elevada de paz, de amor, de alegria, nos facilita a manifestar. Porque se o próprio todo é feito desses sentimentos de amor, de paz, de alegria, então quando vibramos aí é simplesmente uma questão de coerência energética. Então a gente vê que todas as peças vão se encaixando perfeitamente. E claro, muitas pessoas não acreditam nas experiências de quase morte, assim como definitivamente muitas pessoas, inclusive no campo científico, próprios similares ao Federico Faguin, sem dúvidas não acreditam em tudo isso que aconteceu com ele e até devem falar que é uma ilusão, foi algo criado pela mente dele. E lá em 1970, Itzhak Bentov já falava sobre isso em termos matemáticos. Bentov descreve que a evolução da raça humana não acontece de forma linear, como a maior parte de nós acredita. Ou seja, todos da população vão evoluindo juntos, da mesma forma, no mesmo espaço-tempo. Mas sim através de um diagrama de Bell Curve, curva de Bell, em que mais se parece como ondas que são sobrepostas umas às outras. E o pico das ondas é sempre o que vai ser considerado a normalidade, porque é onde a maior parte das pessoas estão na jornada evolutiva. Dando um exemplo prático em termos de moralidade, o que pode ser perfeitamente considerado uma questão também de consciência, considerando a Bell Curve, a curva de Bell da Idade Média, por exemplo, o pico da curva, ou seja, a normalidade, onde a maior parte das pessoas estava num estado mental, era casamento infantil por propósitos políticos, guilhotinar e assassinar pessoas em praças públicas e a escravidão. Isso tudo era considerado a normalidade para a maior parte das pessoas daquela época. Enquanto que no canto final da onda já existiam, sem dúvidas, pessoas que achavam que tudo isso era uma abominação, que tudo isso eram coisas terríveis, apesar delas já viverem nessa realidade. Eventualmente, com o passar de anos, a curva vai lentamente se movendo. E essas pessoas que acreditavam que isso era uma abominação passam a ser a nova normalidade, o novo pico da onda. Itzhak Bentov descreve o mesmo no sentido da evolução da nossa consciência em relação a como nós percepcionamos o que chamamos de realidade. Ele menciona que atualmente, por exemplo, como consideramos a realidade física a normalidade, esse seria o pico da onda. E ele faz um questionamento de onde estariam essas pessoas da parcela mais avançada da onda, ou seja, do processo evolutivo, nesse caso, da consciência. The habitat of this group here, what do you think you find these people here? I suspect you would find them in universities. You'd find the people who are very bright, people who are in the leading edge of professions. It's an intellectual thing. Well, I suggest that you find them in mental hospitals, in lab houses. And the reason for that is that these people, they live in a different reality, in a reality which is very changed, and few of them are adapted to live in this reality. So naturally, they can't function very well. So the only safe place, the only good place for them would be the mental hospital, unless they can integrate their different view of reality with their daily lives. Now, if they can integrate it, then we have people like Newton, like Darwin, like Faraday. These are the so-called geniuses. Elas estariam, a maioria, nos manicômios. Olha que perspectiva interessante de Itzhak Bentov. Portanto, se a normalidade é esse pequeno espectro que a maioria de nós vê da realidade física, pessoas que conseguem acessar outras partes do espectro, além da realidade física, são consideradas, por lógica matemática, anormais. Muito similar à experiência de Federico Faguin, que na própria comunidade científica dele é considerado uma ilusão, uma criação da sua mente, ou seja, quase como se ele fosse, de certa forma, louco. O próprio Federico faz uma dura crítica à ciência, em suas palavras, ao cientismo,
de ter uma resistência tão forte em não aceitar a mínima possibilidade de um universo holístico. There is no clear boundary between classical and quantum. In other words, we again want to put things into boxes. That's the first mistake. There are no separate boxes. One is holistic. The reality, deeper reality, is holistic, means it's not made of separable parts. And it's not made of separable concepts, which is even deeper. Because that distinction can no longer be valid in a world where there is a continuity. Everything is connected with everything else. Ou seja, micro e macro, mundo quântico, energia, e mundo clássico, matéria, não estão separados, mas sim que eles são complementares. A ciência faz uma clara distinção entre quântico e clássico, mas Fagin diz que a física quântica é uma prova do contrário, ou seja, não da distinção, mas sim da complementariedade. Afinal, se as leis da física quântica se aplicam ao mundo subatômico, mas o nosso mundo material é feito de tudo que existe no mundo subatômico, então talvez as leis do mundo micro também se apliquem de alguma forma, em algum aspecto, no mundo macro. Talvez não seja uma questão de quais leis são as mais verdadeiras, as quânticas ou as clássicas, como é atualmente a visão científica. E é por isso que Fagin diz que o universo é holístico. Ou seja, macro não está separado do micro. Macro e micro fazem parte de um todo, do mesmo, e apenas se manifestam em lugares diferentes em nós. Macro para o nosso corpo, micro para a nossa mente. Ou seja, macro respeita as leis do espaço-tempo. Micro, tudo é possível, tudo são possibilidades energéticas. Essa ideia também foi explorada por Joseph Murphy numa análise bem interessante que ele fez do versículo de Mateus 18-19. Murphy diz que quem são esses dois significa a união harmoniosa ou acordo entre a sua mente consciente e a sua mente subconsciente, sobre qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Quando não houver mais oposição em nenhuma parte da sua mente, a sua oração será atendida. Aqui vemos que a oração é um tipo de meditação, ou seja, ver essa realidade no mundo mental. Os dois que concordam também podem ser representados como você e o seu desejo, o seu pensamento e o sentimento, a sua ideia e a sua emoção, o seu desejo e a sua imaginação. Ou seja, micro e macro são complementares e se manifestam em distintos lugares em nós, criadores e atuantes, partes vivas da própria realidade. E Federico Fagin vai ainda mais além quando ele diz que essa negação da ciência em enxergar o universo como holístico, essa complementariedade, não é algo que acontece por mero acaso, mas sim que é algo proposital, porque é uma questão de poder. From the inside, you get the outside, not vice versa. And science doesn't recognize the existence of the inside, because consciousness is a phenomenon of the brain. The brain makes a decision that informs your consciousness. We don't know what it is, but it doesn't have any causal power, so who cares? You can get determinism from indeterminism. You can get unconsciousness from consciousness, not the other way around. And that's so simple and so common sense. But science doesn't want to go there. Why? Scientism doesn't want to go there. Why? Because you lose your power. Because if I know the equations, I know more than you. Se eu sei as equações, eu sei mais do que você. Afinal, se os sentimentos e as sensações, a própria essência da humanidade, do que é ser humano, é nada mais do que um fruto da matéria, produto de uma atividade cerebral, então, de certa forma, ela não tem nenhum tipo de influência relevante na nossa realidade material. Então, tudo o que importa é a matéria. E a matéria ela é medida por um conjunto de equações e probabilidades, por conjuntos determinados. Na matéria, tudo é, de certa forma, medível, calculável. Tudo pode ser medido através de equações, ou seja, tudo pode ser determinado em algum nível. Eu quebro o osso do desejo e eu sei que eu tenho 50% de probabilidade de ter o osso maior ou o osso menor. Determinismo. E aqui a crítica de Fagin vai além da área científica, ele faz uma crítica profunda ao próprio sistema. Afinal, ele fala que essa resistência de reconhecer o lado interno, que a ciência não reconhece e não acredita, é, afinal, uma questão de poder. Mas, poder de quê? Se vivemos no mundo determinista, as equações, as probabilidades definem a nossa vida. Se você cresceu e nasceu num bairro pobre, a probabilidade de que você seja materialmente abundante num dia é pequeniníssima. Se você teve crises de ansiedade por quase 10 anos, a probabilidade de que ela seja curada do dia para a noite sem nenhum remédio científico é praticamente nula. Probabilidades. Tudo é uma questão de equações. E como isso é relevante? Bom, se tudo se resume a um conjunto de equações,
quando elas não apontam ao nosso favor, é mais fácil a gente simplesmente desistir. E talvez esse seja exatamente o ponto. Mas e se, por um acaso, você tem poder sobre as suas probabilidades? E se você tem algum tipo de poder sobre a matéria apenas através da sua mente, da sua consciência? Your intent modifies future probability. So what is likely to happen in the future, your intent can make it more likely or less likely. You have that ability to modify future probability. Now, one of the ways that this happens, all of us have heard of it, is called the placebo effect. Now, you can use your mind with this intent to change health or most anything else that's probable. Talvez seja exatamente isso que a ciência, que o sistema, em algum nível, queira. Talvez essa negação pelo universo holístico com o qual tantos sonham, com o qual tantos acreditam, com a pura explicação da fé, não seja apenas mera casualidade, mas sim arquitetada em algum nível. Afinal, quantos de nós já nos questionamos sobre o sistema escolar, por exemplo? Todos os anos, milhares de pessoas, inclusive cada vez mais jovens, começam a desenvolver ansiedade, depressão, doenças autoimunes dos mais diversos tipos. Nós estudamos todos os tipos de equação nas escolas. Somos forçados a aprender todas as equações, desde álgebra, física, matemáticas, mas não estudamos nem o básico de neurociência. Nós temos aula de educação física. Na maioria das escolas é importante manter a saúde do seu corpo, mas não estudamos nem aprendemos nada sobre psicologia, sobre a saúde da sua mente. No campo das pesquisas científicas, qualquer pesquisa que explore minimamente qualquer coisa fora da matéria, qualquer tema minimamente associado à espiritualidade, é quase que automaticamente classificado como pseudociência. Dizem muito essa palavra os mais céticos e os mais materialistas. É quase como um xingamento, como uma ofensa. Isso é pseudociência, ou seja, não é comprovado pela ciência. Olha que palavra forte, comprovado. Ela carrega poder. Porém, qualquer pesquisa mais espiritualista, ou seja, um pouco menos materialista, de qualquer forma, geralmente tem muito mais dificuldades para conseguir fundos. As pesquisas científicas funcionam nesse modelo, elas precisam de fundos, de investimentos para serem feitas. Se não há fundos, se não há investimento, não há pesquisas. Se não há pesquisas, não há provas. E claro, as provas são feitas como? Através de equações. Então imagine o que acontece se passamos do determinismo, do mundo das equações, para o indeterminismo, o mundo dos sentimentos. O que acontece se tudo passa a ser uma escolha? Talvez seja. Talvez você não esteja destinado a tomar remédios para o resto da sua vida para se sentir bem e minimamente feliz. Talvez você não esteja destinado a um salário mínimo porque nasceu onde nasceu. Talvez você não esteja destinado ao caminho que todos devem fazer, ir para a escola, arranjar um emprego num escritório, 5 dias da semana, 8 horas por dia, se aposentar e depois aí pensar sobre o tempo livre que você quer ter. Talvez você não tenha que escolher entre uma carreira de sucesso e uma vida amorosa feliz e poder viajar pelo mundo, porque ninguém pode ter tudo. Afinal, as probabilidades de ter tudo são muito pequenas, não é mesmo? Talvez o segredo de tudo sempre esteve aqui, exatamente como Jesus, Buda e tantos outros nos falavam há tanto tempo. E talvez seja exatamente por isso que eles não querem que você saiba disso. Quem está no topo do sistema? Os donos das equações. Porque se o segredo é acessível com nada mais do que o fechar dos olhos, então o controle passa a ser de uns e passa a ser de todos. E se o nosso mundo é baseado em matéria, a matéria é baseada em lucro e o lucro é baseado em poder, então o que aconteceria se o poder deixa de ser exclusivo e passa a ser coletivo? Mas isso já é um assunto para outro vídeo. Então, em resumo, faça a sua escolha. Escolha de qual lado você quer estar. Do determinismo, dos materialistas, das pessoas que se baseiam nas equações da realidade, ou do indeterminismo, das pessoas que acreditam que os sentimentos são muito mais reais do que meras estatísticas. E não existe um lado certo ou errado, um lado melhor do que o outro. Afinal, todos estamos conectados, todos somos o mesmo. Todos estamos fazendo o melhor que podemos, da melhor forma que podemos,
percorrendo a nossa trajetória no nosso próprio tempo. Inclusive, esse é o ponto central de tudo que foi abordado aqui. Então, não há um lado melhor ou pior. Apenas existe um lado mais conformado e um lado mais iludido. E sempre foi assim, isso não é de agora. A história da humanidade é baseada nesses dois lados. Nós vivemos num mundo que foi construído por sonhadores e iludidos. A internet que você está usando agora para ver esse vídeo, o próprio aparelho, seja um celular ou um computador, em que você vê esse vídeo também. A eletricidade, tudo produto de sonhadores que acreditavam essa ideia ser mais real do que a realidade em que eles viviam no momento. Produto de pessoas iludidas. E afinal, a Bíblia já nos dizia: não vos conformeis, mas renovai-vos através da vossa mente. Então escolha de qual lado você quer estar. E se você decidir que não está muito afim de se conformar com as probabilidades matemáticas, então se inscreve e fica por aqui. Sejamos loucos, iludidos e pseudocientistas juntos. Quebra os padrões.